E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um EliosCast, podcast que te leva para bem fundo nos temas que mais instigam a sua mente. Isso aí. Eu sou o Byte. E ele é Pixel. E hoje a gente, coloca as luvas, entra no ringue, porque vamos desvendar os mistérios, as polêmicas do clássico Clube da Luta. Um filme que, mesmo depois de 25 anos ainda, continua nos dando nocaute e reflexões sobre a sociedade, masculinidade, a busca por identidade. É isso aí. E você mandou pra gente esse material sobre o Clube da Luta, se prepare, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos dilemas filosóficos, psicológicos desse filme que marcou época. É verdade. Afinal, o que leva um cara comum, insone, completamente entediado com a vida, a criar um clube secreto de luta? É a grande questão, né? E o mais intrigante é que o filme nem nos dá o nome do protagonista, né? Ele é simplesmente o narrador, um Zé Ninguém que representa bem essa alienação do homem moderno. E essa falta de nome, essa ausência de identidade já diz muito sobre ele, né? Ele tá sufocado pela rotina, pelo consumismo, pela falta de propósito. Toro. E para tentar escapar desse vazio existencial, ele começa a frequentar grupos de apoio para pessoas com doenças terminais. Caramba. Imagina, buscar consolo na dor alheia para sentir algo real, para se conectar com a própria humanidade. É bem intenso. É pesado, né? Pesado. E é nesse cenário que entra a Marla Singer. Uma figura misteriosa, provocativa, que bagunça tudo. Totalmente. Ela também frequenta os grupos de apoio, mas o narrador a enxerga como uma farsa, né? Uma intrusa que tá ali roubando o momento de paz dele. E o mais interessante é que a Marla, de certa forma, espelha o próprio narrador, né? Os dois estão buscando algo autêntico, uma fuga da superficialidade da vida moderna. E esse acordo que eles fazem para dividir os dias de participação nos grupos, né? É um reflexo dessa busca por conexão, mesmo que seja no meio da dor alheia. É como se eles reconhecessem a própria farsa um no outro. Essa. Né? Exatamente. E é nesse ponto da história que surge o Tyler Durden. Aí o bicho pega. O cara que vai virar o mundo do narrador de cabeça para baixo. O Tyler é tudo que o narrador não é. É charmoso, rebelde, anárquico, um verdadeiro imã de caos. Ele é a personificação do que Nietzsche chamou de transvaloração de todos os valores. Nossa, que frase impactante. Explica pra gente o que Nietzsche queria dizer com isso. Nietzsche acreditava que a moral tradicional, né, baseada em conceitos como bem e mal, certo e errado, estava morta. Para ele era preciso criar novos valores que estivessem além dessa dicotomia, né? E é exatamente isso que o Tyler Durden faz. Ele questiona tudo, rompe com as regras, busca o prazer, a intensidade da vida, mesmo que isso signifique abraçar a dor, o caos. E essa filosofia radical, né, se materializa no Clube da Luta, um espaço onde homens frustrados podem extravasar suas angústias através da violência, né? É como se a luta física fosse uma forma de romper com a anestesia da vida moderna, de se reconectar com a própria força, com a vitalidade. E o Tyler tem uma frase icônica que resume bem essa ideia, né? Você não sabe que é de verdade, até levar um soco na cara. Ele acredita que a dor física pode despertar as pessoas para a realidade, para a intensidade da vida. Faz sentido. E o mais interessante é que o Clube da Luta, que começa como um grupo de terapia alternativa, né, evolui para algo muito maior, né? Uma organização com planos mirabolantes de destruir o sistema financeiro, o projeto Destruição. Coisa está realmente séria. É aí o negócio, né? Sim. Sai do controle. Total. E essa escalada de violência, essa revolta contra o sistema, é um reflexo da crítica social que o filme faz, né? Lembra daqueles artigos que você mandou sobre o consumismo desenfreado, a alienação do homem moderno? Sim. E essa crítica está presente em cada detalhe do filme, né? Desde a obsessão do narrador por móveis de catálogo, até a forma como ele descreve o trabalho como algo completamente vazio, sem sentido. É como se o filme estivesse mostrando as consequências dessa busca desenfreada por bens materiais, né? Essa ilusão de que a felicidade está em ter o último modelo de carro, a roupa da moda, o apartamento decorado como um catálogo da IKEA. Exato. E o Tyler Durden, com sua filosofia anárquica, representa essa revolta contra essa lógica, né? Ele quer que as pessoas se libertem das correntes do consumismo, que questionem as regras, que busquem uma vida mais autêntica, mesmo que isso signifique viver no caos. E o mais chocante de tudo é que essa revolta, esse desejo de destruir o sistema, é na verdade uma projeção da mente do próprio narrador. Mente. Né? O grande plot twist do filme é que o Tyler Durden não existe. Caramba! Que se o narrador tivesse criado um alter ego para lidar com as próprias frustrações, né? Com a raiva, com a vontade de romper com tudo. Exatamente. O Tyler é a materialização dos desejos reprimidos do narrador, da sua sombra, como diria o Jung, né?
Ele representa a parte obscura da psique humana, aquela que a gente tem que esconder, mas que às vezes escapa do nosso controle. E a forma como o narrador tenta se livrar do Tyler é tão desesperada quanto a própria situação dele. Ele dá um tiro na própria boca. Meu Deus. Mas será que essa é a solução? Será que é possível se livrar completamente das partes de nós que a gente rejeita? Essa é a grande questão que o filme nos deixa. Pois é. E na próxima parte do nosso mergulho no Clube da Luta, a gente vai analisar justamente isso, né? O desfecho da história e as suas implicações filosóficas. Então não perca a próxima parte do Cast, onde a gente vai continuar desvendando os mistérios e as polêmicas do Clube da Luta. Até lá, de volta ao Cast, a gente continua nesse ringue de ideias com o Clube da Luta. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou a crise existencial do narrador, a explosão do Tyler Durden, um pouquinho da crítica do filme ao consumismo desenfreado. Mas me diz uma coisa, qual a relação entre a violência do Clube da Luta e essa crítica social? Boa pergunta. O Clube da Luta, com seus socos, hematomas, é uma metáfora brutal, né? Um grito de revolta contra essa passividade, essa alienação que a sociedade de consumo impõe. Lembra daquela cena em que o Tyler joga ácido na mão do narrador? Nossa. É como se ele estivesse arrancando a anestesia, forçando ele a sentir a vida de forma visceral, sabe? E o próprio Tyler fala, só depois de perder tudo você tá livre para fazer qualquer coisa. É como se a dor, a violência, fossem um portal para a libertação, para a busca de uma vida mais autêntica. E essa busca por autenticidade, essa rejeição à superficialidade da vida moderna, lembra muito as ideias de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista que você mencionou no material que enviou. Sim. Sartre defendia a liberdade individual, a responsabilidade pelas nossas escolhas, a busca por um sentido para a existência. Isso. E o Tyler Durden, com sua filosofia anárquica, parece ecoar essa ideia, né? Com certeza. Ele rejeita os valores impostos pela sociedade, né? O trabalho alienante, a busca incessante por bens materiais. Ele quer que as pessoas se libertem das amarras do sistema, criem seus próprios valores, os próprios caminhos. Mas essa busca por liberdade, essa revolta contra o sistema, pode levar a extremos, né? Como a gente vê no projeto Destruição. É verdade. A violência que no começo era catártica, né? Se transforma em terrorismo. Pois é, e aí a gente se depara com um dilema ético, né? Até que ponto a violência é justificada. Com Tyler, com a sua filosofia niilista, parece acreditar que a destruição é necessária para a criação de algo novo. Mas será que este é o único caminho? E a Marla Singer. Onde ela se encaixa nessa história toda, ela parece ser a única que enxerga através da máscara do Tyler, né? Que percebe a conexão profunda entre ele e o narrador. A Marla é uma personagem fascinante, ela representa a imperfeição, a vulnerabilidade, o lado humano que o Tyler tenta negar. E ela também é uma espécie de âncora para o narrador, né? Um elo com a realidade em meio à loucura do Clube da Luta. Lembra daquela cena que ela e o narrador se abraçam no meio do caos? Sim. É como se em meio à destruição eles encontrassem um momento de paz, de conexão genuína. E essa cena final, com os dois observando os prédios explodirem, é de uma ambiguidade incrível, né? Por um lado, representa a queda do sistema, a destruição do mundo materialista que o Tyler tanto odiava. Mas por outro, nos deixa com a pergunta: o que virá depois? Será que essa destruição vai gerar algo positivo? E o narrador livre do Tyler, será que ele vai conseguir construir uma vida autêntica? Ou ele vai voltar para a mesmice, para a alienação que tanto angustiava? O filme não nos dá respostas fáceis, né? Ele nos deixa com a pulga atrás da orelha, nos convidando a refletir sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas escolhas, sobre o que realmente importa. Verdade, mas além de todas essas reflexões profundas, Clube da Luta é um filme visualmente impactante, né? Com uma estética única. Com certeza. Na próxima parte, a gente vai mergulhar na direção do David Fincher, na trilha sonora, nas atuações. Vamos dissecar a genialidade por trás das câmeras que deu vida a essa obra-prima do cinema. Fiquem ligados. De volta ao Cast para o round final do nosso mergulho no Clube da Luta. Depois de desvendar a trama, os personagens, as ideias por trás do filme, a gente parte agora para a experiência sensorial. É isso aí. Porque Clube da Luta não é só conteúdo, né? É pura estética. É um soco no estômago visual e sonoro. Começando pela direção impecável do David Fincher, ele consegue criar uma atmosfera sombria, claustrofóbica, que te prende do começo ao fim. A fotografia é granulada, os tons frios, as cenas de luta brutais, tudo contribui para essa sensação de caos, de urgência. Sem dúvida. O Fincher é mestre em criar universos visuais perturbadores que te fazem questionar a realidade. Lembra de Seven, O Quarto do Pânico. Nossa, Ele sabe como ninguém usar a linguagem cinematográfica para te deixar tenso, desconfortável, intrigado. é verdade. E a trilha sonora? A trilha.
Aquela mistura de rock industrial com música eletrônica cria uma atmosfera tensa, subversiva, Total. que te coloca dentro da mente perturbada do narrador. É como se a música fosse um personagem à parte, né? Intensificando as emoções, te levando pro mundo do Clube da Luta. Uhum. A trilha sonora casa perfeitamente com a estética do filme, É. criando uma experiência sensorial completa. E falando em experiência sensorial, não podemos deixar de falar das atuações. Edward Norton como narrador angustiado e Brad Pitt como Tyler Durden. Carismático, caótico e dupla. Impossível imaginar outros atores nesses papéis. É. Eles incorporam os personagens de forma visceral, transmitindo toda a complexidade, a intensidade do filme. A química entre os dois é explosiva, tanto nas cenas de luta quanto nos diálogos filosóficos. É verdade. É. E a Marla Singer, interpretada pela Helena Bonham Carter, é a força feminina que perturba esse universo masculino, né? Ela é a chama da realidade em meio ao caos. A única que consegue enxergar através da máscara do Tyler Durden. E ela faz isso com uma atuação crua, autêntica, que te cativa e te incomoda ao mesmo tempo. Clube da Luta é um daqueles filmes que te marcam para sempre, né? É um soco no estômago, uma injeção de adrenalina, um convite à reflexão. Verdade. Ele te tira da zona de conforto e te faz questionar tudo que você acredita. E por isso ele continua tão relevante, né? Mesmo depois de tantos anos. Ele fala da nossa busca por identidade, da nossa relação com o consumo, da nossa necessidade de conexão, de sentido, num mundo cada vez mais superficial, alienante. Verdade. Ele nos mostra que a dor pode ser um catalisador de mudança, que a raiva pode ser um motor para ação, que a busca por autenticidade, por mais difícil que seja, vale a pena. Com certeza. E que às vezes a gente precisa confrontar os nossos demônios internos, né? Os nossos Tyler Durdens, para encontrar a nossa própria verdade. É isso aí. E aí, galera, curtiram o nosso mergulho no Clube da Luta? Esperamos que sim. Continue ligados no Irius Cast para mais análises profundas e descontraídas sobre os temas que mais te interessam. Até a próxima.